Eduardo Marinho. A gente trouxe aqui alguns tópicos para a gente debater. Estamos saindo há pouco de um campeonato, que foi o American Crime, né? Então a gente resolveu falar um pouco sobre os protocolos, a alimentação que foi feita pré, pós. Eu vou me dar como exemplo do que foi feito através do seu trabalho, que foi feito comigo, também com os alunos lá do Corais. Mas primeiro eu queria falar assim, como eu comecei a minha dieta com você, para a gente começar de um ponto base até chegar no campeonato. Eu tinha uma alimentação considerável boa, normal, comia bem, né? Tinha minhas escapulias normais, mas eu comia na quantidade boa, mas eu sei que eu pecava. A gente errava eu errava em algumas quantidades, alguns alimentos, e aí a partir do momento que eu comecei a fazer a minha prescrição alimentar com você, eu comecei a encaixar os alimentos de todos os horários, e aí a gente começou em final de dezembro. Quando eu lembro quando a gente começou, eu estava com 90 quilos, tinha 13% de percentual. Adiantando, quando a gente chegou no América, que era o objetivo, eu cheguei com 89 quilos, com um ganho de 1,5 kg de massa magra e com um percentual de 10%. Então a gente deu uma enxugada boa, visualmente era nítido. Ganhei mais massa magra, né? O shape estava mais preparado para aquela competição. Então, assim, o trabalho, sem dúvida, foi diferenciado. Não foi sofrido, a gente vai falar sobre isso, foi muito tranquilo. Em nenhum momento eu passei fome, ao contrário. Teve hora que eu não queria nem comer. Comida demais. Suplementei, coisa que eu não vinha fazendo. Então, a gente vai abordar esses temas para poder pessoal que gosta de competição, entender mais ou menos como é que funciona uma preparação para pré, durante e pós-campeonato. Então, você lá em dezembro, né, lembra que você chegou com os 13% em relação aos hábitos alimentares. A gente tinha que fazer algumas mudanças. Muita gente ainda peca nisso em distribuição de nutrientes, tá? Então, numa dieta de performance, tem muita gente que ainda erra para mais proteína e consome pouca energia, pouco carboidrato. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ajustar isso. Saber qual era o seu gasto calórico dos exercícios que você fazia para a preparação, do cross, da natação, da musculação, tudo isso encaixar. Achar ali o gasto médio para ter esse resultado que você queria. Querendo ou não, quando você baixa o percentual de gordura, isso pode interferir positivamente na sua mobilidade, melhorar ali sua ginástica, todos esses pontos, não só estético, até porque cross não é quem tem menor percentual, mas se você reduziu e isso melhorou ali menor peso para ginástica, para tudo isso, vai refletir em performance também, né? Então a gente teve que fazer um trabalho ali desde o início em melhorar a recomposição corporal, melhorar ali massa muscular, abaixando gordura, você entender e deixar de ter esse medo de consumir carboidrato, tá? E aí você viu que não tinha nada muito mirabolante. Vou botar batata IA com aspargos. Não, foi cuscuz, foi o seu arroz, foi o pão. Só que você entendeu as quantidades. A gente encaixou ali momentos onde você tinha dificuldade de deslocar para o trabalho, para deixar mais prático a dieta com alimentos acessíveis até chegar na competição. E perto dela foi onde a gente fez o outro protocolo, né? Isso é isso que a gente ainda vai falar desse protocolo, como é que foi. A gente fez um trabalho muito interessante, que para o América a gente focou bem, né? Inclusive a gente conseguiu ser o box com o maior número de inscritos, foram 52 alunos que a gente levou, incluindo o coach que participou, e o resultado está aí. Assim, a gente teve vários atletas em finais, tivemos o pódio no RX feminino com a Jéssica, que foi terceira colocada, e teve as meninas no scale, que foram campeãs, as Rafas e a Lu, que foi o nosso primeiro pódio scale do Corais. A gente já tinha ganho em todas as categorias, inclusive no próprio América. Então, a gente está hoje o América tem 2 edições, a gente tem 4 pódios. Então, assim, a gente está mantendo uma média e a gente pretende manter isso aí ou aumentar isso aí. Isso faz parte de um trabalho, né, que vem sendo ao longo prazo. O trabalho inclui nossa preparação de treino com nossos coaches. E nessa edição agora a gente conseguiu condicionar o trabalho da nutrição, que foi através do seu trabalho. Que todos os nossos alunos inscritos tiveram uma possibilidade de ter um acompanhamento, incluso pelo Corais, de você preparar e indicar ali o que era para ser feito no pré,
competição, Pós-WOD. durante e no pós-WOD, foi passada essa informação. Então, boa parte seguiu. E eu acredito que todos tiveram, assim, quem conseguiu fazer o planejamento, conseguiu ter um resultado satisfatório, que foi, por exemplo, o meu caso. Eu consegui seguir esse protocolo e eu tive um resultado muito diferente da competição passada que eu participei em novembro, que eu fadiguei muito, tive tontura, e nessa foi completamente diferente, que a gente vai abordar. Mas eu queria agora que a gente falasse sobre o início. A alimentação, como foi que a gente conseguiu mudar? Como foi que a gente fez esse equilíbrio? Você até me relembrar o que foi que a gente botou na alimentação durante o dia, o que foi que eu comia, como você falou, facilitava algumas coisas, porque no dia a dia não dá para estar inventando muito, mas vamos começar por essa parte. Pegando eu como exemplo, um atleta amador de 90 quilos, que precisava melhorar a sua performance e, ao mesmo tempo, ganhar força e baixar peso, porque para mim, pelo menos pessoalmente, se eu tiver um pouco mais leve, me ajuda em alguns movimentos. Se eu tiver muito pesado, eu sofro. Então, fazer um pull-up com 95 quilos, para mim é muito diferente de fazer com 90, 89 quilos. Então, isso aí me ajudou muito e eu cheguei lá me sentindo mais forte, tanto que eu bati meu PR de snatch. Na competição aí. Na competição. Então, assim que a gente sentou ali em dezembro para montar o seu plano alimentar, eu já tive que fazer ajustes nos macronutrientes, né, carboidrato, proteína, gordura, voltado para a performance. Tá? Então, esses valores não estavam tão encaixados, tinha esse receiozinho, por que consumir carbo tal? Então, você chegou ali na sua janta, tinha quanto de cuscuz? Só para relembrar. 200 gramas, num período antes de competição. De leve, né? Para o que você comia, cara, isso tudo, eu falei, só siga que vai dar certo. Então, assim, nas recomendações de carboidrato, fui distribuindo o que você já tinha durante o dia. Era o arroz, era o pão de sanduíche natural, era a fruta. Então, assim, tinha as proteínas, ovo, frango, coisas que você já tinha na dieta, só que você começou a pesar. Sim. E isso encaixou nos macros para performance, tá? Esses valores a gente calcula muito de acordo com o peso. Vai ficar muito solto falar aqui números. Mas depois que eu encaixei isso, a gente foi mês a mês avaliando a composição corporal. E perto da competição foi que a gente entrou com a suplementação crônica, né? Os suplementos de carregamento que a gente fala. Então, creatina e beta-alanina para você chegar bem até o América em relação a recuperação muscular mais rápida e força explosiva, força de 0 a 5 segundos, né? Explosão muscular. E recuperação muscular em relação também a fadiga, tá? Então, quando você usa a beta-alanina de forma crônica, você aumentou o composto no músculo, que é a carnosina. Então, perguntando aqui a você direto, no WOD que tinha ali muitas repetições, você começou a quebrar menos? Percebeu isso? Percebi. Eu tinha evidentemente, eu cansei, né? Até porque eu não era o mais condicionado da minha categoria. Estava longe disso, mas aí é outro propósito de treino. Mas em relação a conseguir fazer os exercícios, eu tinha uma condição física, uma força e um poder de resistir muito melhor do que antes. Então, eu conseguia fazer o treino, o WOD, a competição, terminava, evidentemente, cansado, porém, com meia hora depois eu já estava, tipo assim, pode chamar, estou pronto, estava inteiro. Então, a suplementação foi específica para chegar em níveis ideais na competição, na American Crime. Então, esse trabalho todo de dezembro até maio, não foi agora? Abril foi para isso. Então, tem muita gente que quer usar ali faltando dias. Até dá para fazer o carregamento, a saturação dessa forma, mas a gente pede o tempo antes até para você se conhecer nos WODs que você está fazendo antes da competição e sentir, melhorei resistência muscular, força máxima, meu cardio melhorou, o que é que dá para corrigir? Então, a gente vê tudo isso antes da competição. Você está fazendo testes ali nos WODs do fluxo, né? No box. Não, esse período de dezembro, janeiro, fevereiro, teve o carnaval. Eu não abdiquei do carnaval, vivi o carnaval com a minha família, tomei a minha cerveja nesse período, evidentemente, de uma forma mais moderada, mas eu procurei no café da manhã comer bem, todas as refeições, comer bem, treinei durante o carnaval e na hora que dava ali a gente dava aquela folia, né, porque eu tinha que aproveitar com a família, mas mantive.
Durante os outros meses também, vinha numa boa, alimentaçãozinha perfeita durante a semana. Final de semana eu tentava manter também o máximo possível, evitava comer besteiras que normalmente eu comeria no final de semana antes de fazer a sua prescrição alimentar. Eu ia lá, numa besteira, comia um pacote de biscoito. E a refeição livre? Não ficou melhor para você encaixar isso aí com a família? Tomava um bocado de sorvete, misturava coisas que na hora não precisava. Cortei isso, comecei a fazer uma alimentação melhor e aí me dava o luxo de, num sábado à noite ou num domingo em casa de noite, comer uma pizza, numa boa. Era o seu momento. Sair para comer um sushi sem estresse. Porque eu sei que eu tinha feito ali balanceio bem durante a semana, para quando chegasse naquele momento ali, que é necessário, é vida, a gente poder viver numa boa. E o resultado estava vindo. A gente olhava ali na balança, olhava no espelho e dizia, tá vindo, tá fluindo. E nas aí, dobras ali na composição, ele mostrava toda vez que eu fazia uma avaliação, a avaliação era positiva, melhorava. Então a gente vai, inclusive assim, você vai se empolgando, né? Você quer ver melhor no próximo mês. Ali, e aí você segue. Então assim, para mim, fazer o plano alimentar não foi sofrido. Foi prazeroso, eu aprendi a comer. Nesse período, eu aprendi a comer cuscuz, que era uma coisa que eu não comia, ou comia muito errado, que eu comia... antes eu comia o cuscuz com muito leite e açúcar. Era uma forma que eu tinha, que eu lembrava a infância, eu comia dessa forma. Então, era uma bomba. Passei a comer o cuscuz com a proteína, com ovo em cima, um frango, misturava e comia. E várias opções. Se tivesse outra carne ali, você também sabia já foi uma grande mudança. Então, aumentei consideravelmente o número das verduras e os legumes no almoço, coisa que eu deixava muito para lá. E aí comecei a balancear junto com o carboidrato, geralmente era um arroz branco, mais a proteína, então fazia esse almoço bacana. O lanche certinho, sem errar, o meu lanche eram 2 sanduíches com 50 gramas de frango com... E o que ali? Era maionese? Era uma maionesezinha, não, maionese não, desculpa, era um requeijãozinho, uma misturazinha de patê com verdura que eu fazia. Não me queima aqui não, bicho, era um requeijãozinho que a gente combinou. Você jogou a maionese, e eu caí na onda. Não, era um requeijão com a verdura. Então eu comia 2 sanduíches daquele, copinho de café, e depois eu ia treinar. E no jantar... era o café regional, cuscuz, ou então comia uma macaxeira ou inhame. E à noite, ainda tinha um bônus, que às 10 horas da noite, que era a minha ceia, eu comia 2 a 3 bananas com leite ninho, que, pô, filé. Top. De manhã tu tinha treino cedo? De manhã, quando eu ia nadar, eu geralmente eu nadava de 6 horas, 2 vezes na semana, eu treinava cedo, mas eu acordava às 5, 3 fatias de pão integral, café e ovos. Então, você guardou energia da ceia, de manhã você teve mais energia, mas você tem um estoque ali que é o glicogênio, que é outro ponto aqui que eu vou tocar muito. A gente vai rodar, mas vai falar de performance, o glicogênio sempre está atrelado. Então, muita gente é assim, não posso comer carbo, passou de 6 horas, não pode ter carboidrato. Para um atleta, para um praticante ali, um entusiasta de área esportiva que está querendo exercício, competição, é o primeiro erro que eu tento já brecar, assim, não, você vai sim consumir, mas eu vejo qual o volume de treino do cara. Então, o sedentário quer se entupir de carboidrato na parte da noite, não acho legal. Também tem a crononutrição, tem outros fatores aqui que eu poderia entrar. Mas se você faz exercício de manhã, é legal que você tenha o estoque do dia anterior e de manhã você poderia até ir em jejum. É porque para bater a meta de calorias e dos macros, tinha mais um café da manhã que você não tinha desconforto para ir fazer natação. Eu particularmente não funciono em jejum. Então, não é um tipo de alimentação que não faz bem. Então, eu preferia comer, mesmo faltando 1 hora só, mas assim, comia numa boa, ia nadar e não sentia nada. Pronto, tudo certo, sem nenhuma intercorrência. E era isso que estava dando certo, que deu certo. De boa, e além da alimentação, voltei a suplementar, que fazia muito tempo que eu não fazia uma suplementação regular. Então, foi quando a gente entrou com a creatina, a betalanina e o whey, era o meu lanche pela manhã. Depois da natação, por exemplo, quando eu já estava no box, 2 bananas e um whey. Só isso, era o meu lanche para poder chegar no almoço. Então, eu ficava super tranquilo, estava bem alimentado. E aí, pronto, quando a gente passou a fazer esse acompanhamento alimentar e suplementação, o resultado veio. Não teve segredo, não tem mistério nenhum. E outra 3, 4 meses, o resultado apareceu. Eu chegava ali mês a mês, quer que dá para trocar? Quer que não encaixou? Sim. Então, em alguma situação, você poderia falar, queria trocar isso, mas
do primeiro plano até a competição, o plano base encaixou bem. Então, eu podia fazer ajuste de quantidades, mas chegar ali, zerar o plano todo e mudar o que você já tinha seguido desde dezembro não ia dar muito certo. Eu ficava sempre, o que é que você quer incluir? Tem alguma coisa repetitiva? Mas tinha dado certo desde dezembro, eu ia mantendo, ajustando só quantidades, que era isso que eu fazia. Atualiza o cardápio, você vê que tinha diferença no volume da refeição. Mas a base era essa. E assim, eu vejo muita gente se queixar, mas eu estou trabalhando, eu tenho que levar comida e acho uma dificuldade. Ok, eu tenho o privilégio de ter as 3 alimentações, café, almoço e jantar em casa. Minha casa é próxima do trabalho, então me facilita. Mas o lanche eu levava para o trabalho, lá para o box. E, o que é que eu levava de manhã na minha bolsa? 2 bananas e uma chequeira com pó dentro. Você para em qualquer Parava lugar no com bebedouro água, do box, enchia de água e tomava. não é Jogava a casca dificuldade. fora. Então não sei que dificuldade. E à tarde eu levava 2 sanduíches enrolados num papel filme. Comia e jogava o papel filme Qual era a no dificuldade lixo. nisso aí? Não tem dificuldade nenhuma. Não precisava de micro-ondas, não precisava bater, não precisava esquentar Tinha que nada. manter refrigerado. E essa é uma coisa que eu sempre pergunto. No seu trabalho tem copa, você está em casa nesse momento, então eu vou encaixar. Se não fosse esse sanduíche natural, eu ia colocar aqueles nutrientes em outra apresentação, Aí outro eu nem alimento. refrigerava o sanduíche, ele ficava em cima da mesa. De 2 até as Rapaz. 4h30, que era para comer. Botava para dentro. Vamos conversar depois aí. Viu? Não tinha problema. Nem tinha lembrava de fazer. Ah, Tava lá, aqui, ó. Porque você saía do almoço com ele já. Eu já saía com ele, fazia na hora. Mas ia. depois a gente vai conversar, viu? Mas assim, zero problema, zero dificuldade. Então assim, o resultado de fato vem. Eu acredito que todo mundo que consiga fazer, primeiro colocar na cabeça que quer fazer, seja para um fim estético, só para o fitness de uma academia ou para uma competição, que é o caso que a gente está falando aqui, é simples de fazer, segue o protocolo e vai numa boa, sem problema nenhum. Com relação ao campeonato, a gente fez uma preparação muito específica. Essa aí eu preciso que você aborde bem, explique. O que foi que você fez? Passou para os alunos do Corais uma indicação e o que foi que você fez especificamente comigo? Nos dias próximos, na semana que antecedeu ao América, você me pediu para fazer algumas mudanças no cardápio. E também, faltando 2 dias, teve uma outra mudança radical e o campeonato, que foi para mim foi o ponto-chave. O que eu fazia sempre após as provas. Então, uma das periodizações que a gente faz, pensando aí nesse campeonato específico dessa modalidade, eu entrei com a supercompensação do carboidrato. Então, o que acontece? A gente faz ali 7, 6 dias antes, divide isso, né? Então, nos 3 dias iniciais, a gente segura bem as fontes de carbo. Então, ali tem uma porcentagem da dieta muito baixa. Tá? Isso é individual, de acordo com o peso, tudo certinho. E o restante a gente distribui em gorduras e proteínas. Então, os 3 dias iniciais é onde eu mais recebo ali. Eduardo, você quer me matar? Tal. Calma, que vão vir os 3 dias seguintes. Mas é uma forma de depletar reservas. Eu, na dieta, comento dou as orientações para que você reduza essas fontes. E no exercício, aí vai estar lá. Tiali, João, Gabriel, todo mundo. Então, assim, pode chegar lá. Quem é do Corais, a galera já comentava muito isso. Pedir a dica, o que é que eu faço do exercício, o que seria um exercício extenuante, um pouco mais, com uma duração um pouco maior. Então, assim, eu não falo de exercício, eu não prescrevo, mas eu peço que, além do carbo baixo, tenha 3 dias ali que você faça, além da sua sessão de cross, mais algum outro exercício. A galera que faz o cardio, que quer fazer, ajuda. Então, nos 3 dias iniciais é depleção, é baixar a reserva de carboidrato. Eu montei um plano só para isso. Aí o refeed, né, quando a gente sobe as fontes de carbo, na porcentagem muito alta. Tanto que eu lembro aqui do seu café da manhã, tinha ali pão, geleia, suco de fruta, tinha suco de uva, macarrão, tal. Então, o macarrão foi liberado, a porção de arroz aumentou. Tudo subiu em relação a essas fontes. Então, nos 3 dias seguintes é onde você reduz o volume de treino ou vai a zero, porque o que você tinha de condicionar, chegar bem para a competição, você não vai ganhar em 3 dias. Tá? Os 2 dias que eu fiz esse aumento de carbo, eu fiquei off, eu não treinei. Pronto. Tem muita gente que faz isso, ou só chega lá e faz a mobilidade. É o mínimo de gasto calórico, é só para não chegar travado, não sei, é uma escolha da pessoa, mas quando eu subo essa fonte de carbo, eu estou pensando naquele glicogênio que eu comentei. Então, se você chega com reservas altas de glicogênio, você já está à frente do cara que veio com ela em níveis reduzidos. A sua recuperação muscular é maior e você consegue se
você consegue exigir um pouco mais de trabalho durante o OD. E como eu fiz lá com vocês, né, a gente fez lá no Corais essa orientação na palestra, o que consumir pós-OD. A galera que ficou, que eu consegui ali ver o peso, tudo isso, que eu fiz de forma individual, existe um cálculo que a gente também faz, essa diretriz já é muito antiga, bem utilizada, que a gente coloca ali, de acordo com o peso, a quantidade de carboidrato pós-WOD, para restabelecer os níveis de glicogênio e você ir bem para o segundo, terceiro WOD, que no final, no domingo, né, tinha 2 eventos, mais a final. Se você chega ali e faz o que quer, só toma água, não que não seja importante, você só se hidrata, ou o cara chega ali, pega uma cerveja, e esquece de fazer essa reposição de carboidrato pós-WOD, ele já entra um pé atrás ali da largada. Então, quando eu fiz essas orientações com você, né, de forma quantitativa, mas para a galera também desses ajustes, e dei um leque de alimentos ali, né? Então, você tinha o que é que você tinha de pós-WOD? Pós-WOD, caldo de cana ou suco de uva. Que mais? A malto e a suplementação que era o Cherry Berry. Que isso aí a gente combinou por fora, né? Eu lhe expliquei o porquê de cada coisa. Com malto. Então, assim, eu terminava a prova, eu saía da arena, já ia na arquibancada, pegava minha suplementação e ia para a área da físio. Fazia a liberação, mas já ia tomando já a malto, a suplementação e o... Teve um óleo que eu tomei suco, teve outro que eu tomei caldo de cana, eu saí misturando. Mas foi inclusive, eu lembro que você perguntou, antes do campeonato, se eu preferia comer ou líquido. Eu disse que, como eu saía muito cansado, eu preferia o líquido. Então, eu fazia essa recuperação pós, fazia a liberação, quando eu saí de lá, eu já estava assim, bora pro próximo. Bem demais, e ia para a arquibancada e ficava esperando a outra prova. Então, estava muito, muito confortável. Eu fiquei muito confortável com esse protocolo. Pronto. Aí, tipo, isso é o que funciona. E é o que a gente aplica de acordo com o peso de cada um, a individualidade, mas tem muita gente que prefere comer. Sim. Então, uma torradinha, uma geleia de fruta, é a própria fruta com mel, outras fontes. Mas chegou com glicogênio, que é o carboidrato, só reserva de carboidrato no músculo alta, no músculo e no fígado. Chegou com ela alta, pode chegar bem no OD, pode exigir mesmo, porque você tem energia estocada, tá? Fora isso, você tem as reservas e níveis ideais da suplementação de carregamento, a creatina e a beta-alanina. Então, assim, estava no ambiente ideal para a performance. Então, glicogênio, carnosina, creatina e fosfato, tudo favorecendo para fins ergogênicos, para recuperação muscular, redução de fadiga e maior liberação de energia. Então, tudo favorecendo. Por isso que você já adiantou, mas tipo, em relação ao último campeonato, o Odd Games, para o American Crime, como é que foi a diferença? Não, para mim não tem nenhuma comparação, porque no campeonato de novembro, quando terminava uma prova, eu ia para a arquibancada e, sim, fazia qualquer alimentação, não estava muito preocupado com isso. No sábado, quando terminava as provas, a única coisa que eu queria era tomar um chopp. Eu queria tomar um chopp, sem me preocupar com a prova no domingo, como meu corpo ia reagir. Chegava em casa, eu comia o que tivesse, misturava tudo e comia e ia dormir. No outro dia eu ia para a prova. Dessa vez, não. Dessa vez, eu tive a preparação antes, né, que a gente falou agora há pouco. Durante as provas, eu fiz a recuperação. À noite, no sábado, quando eu cheguei em casa, eu mantive o cronograma, comi ovo, cuscuz, a alimentação do dia do normal que eu estava fazendo já sempre, para no outro dia chegar na prova. Eu cheguei no domingo lá inteiro. As dores que apareciam, uma dor muscular referente ao estresse do campeonato. Nada de fadiga, né? Mas não por causa de outra coisa. Então eu conseguia fazer as provas. Tanto que a minha recuperação era tão boa que a última prova, que foram 6 provas até a final, assim, a minha meta era chegar na final. Então, eu consegui me classificar entre os finalistas. A minha última prova foi a minha melhor prova. Então, assim, eu vim evoluindo. Na competição, eu vinha me recuperando e evoluindo. Nessa prova final, não 18 finalistas, eu fui o 7º na prova. Caramba. Então, assim, eu vim crescendo. Né? Batendo PR. Exatamente, bati PR, eu vim crescendo. Então, assim, isso não tem como não acreditar a boa recuperação, a boa alimentação.
Assim, a gente vinha fazendo tudo muito bem feito, me preocupando com isso. Quando acabou o campeonato, aí sim eu parei, fui comer uma outra coisa diferente, até para poder comemorar aquele momento ali, dizer, vamos festejar alguma coisa e tal. Mas assim, na segunda-feira, pós-campeonato, já acordei. Eu ia treinar segunda, bicho. Não, treinar eu não fui porque eu quis respeitar o descanso do corpo. Disso. Mas eu estava em condições de treinar. Eu não tinha um cansaço que eu tinha nas outras vezes. Estava na boa. Amanheci, vim para a minha programação de alimentação normal. Já fui lá para o ovo, já fui para o pãozinho, o café. Eu mantive a programação. Então eu estava inteiro, velho. Estava diferente. E um grande diferencial. Eu lembro que teve uma prova no Odd Games que era Trust. Teve uma hora que eu olhei na arena, eu era um dos últimos na raia, e quando eu olhei para frente, assim, que eu fui pegar a barra, aí eu vi aquele movimento da barra subindo e descendo, os atletas que estavam na minha frente aqui. E eu vi a arena rodar, assim. Que eu tava, aí eu agachei, segurei na barra. Eu lembro que tinha uma aluna nossa do lado, na grade, e ela gritava, vamos, vai. Aí eu olhava assim, só fazia assim, ó, com o dedo, que eu dizia, estou enxergando nada. Maria. Recuperava e continuava a prova. Nesse campeonato agora, tranquilo. Quando eu parava na prova para descansar uma coisa, é porque eu estava cansado, mas eu estava 100% consciente de tudo que estava acontecendo ali. Estratégia. Eu estava, estratégia. Ele que é cansado, não. Você fez as quebras estratégicas. Eu estava tranquilo, eu terminava a prova, pegava minhas coisas e saía 100%. Não teve nenhum momento assim que eu passei mal, não passei, que eu fiquei tonto, desorientado, nada. E outra coisa que eu fiz muito nesse campeonato também foi água. O tempo todo eu estava com a garrafa de água ao meu lado, que é uma coisa que não é comum minha, mas a partir do momento que comecei a fazer o protocolo de alimentação, eu comecei a ingerir muita água, sempre tomando água, e eu fiz isso muito no campeonato. Reposição hídrica e de eletrólitos, né? Para contração muscular, então ali, muito calor, você suar muito, para perder eletrólitos, muito fácil. A água de coco não estava ali nas recomendações à toa, não. Então tem as bebidas esportivas, né? Uhum. Mas legal que você também tente água de coco, tá? Aí por isso que também sempre coloca ali no pós-WOD ou no intervalo nos lanches, são fontes de carboidrato, de energia, tenta incluir isso, tá? Porque a gente não pode favorecer marcas e eu acho uma segunda opção ali mais em conta. Água de coco em relação às marcas comerciais é bem mais em conta e seria crucial ali em ambiente quente, galera desidratada, suando muito. Então tinha que ter também, bom que você sinta essa diferença. Uma coisa que eu achei interessante foi no cardápio no dia da alimentação da prova, era o almoço. Que aí a gente pensa assim, eu tenho que comer bem, porque eu vou competir daqui a pouco. E aí quando eu vi o cardápio, eu vi que não tinha as fibras, feijão, não tinha salada. E aí eu achei assim, queria saber por quê, vou comer o quê? Aí tinha lá, né, o macarrão, o arroz, a proteína magra, aí o suco, aí gerou essa dúvida e que eu queria que você me explicasse aqui o porquê que se deve naquele momento de competição evitar esse tipo de alimento. Então, assim, isso não é regra para todo mundo, só que é uma coisa que eu utilizo. Quando a gente faz uma dieta baixa em resíduos, você vai ter ali a menor formação do bolo fecal, tipo, vontade de ir ao banheiro. Você já imaginou faltando ali 5, 10 minutos, a galera se organizando, aí tu, caramba, onde é o banheiro? Eu tenho que ir no banheiro. Ou entrar pesado. Então, assim, não que seja um consenso, é uma coisa que eu queria evitar perto da prova para a galera. Fazer força com vontade no banheiro não é a melhor Dá certo não, né? Aí, assim, você teve o plano todo para fazer isso. Agora, no dia de competição, se você sente desconforto, é um dos primeiros pontos que eu tento segurar isso. Ó, bota lá seu pratão eu explico como é que você monta, dou as fontes, mas tipo, você não vê esse grupo de resíduos, que são as fibras, porque é uma coisa que eu evito ali perto da hora de 10 segundos ao cara. Caramba, eu tenho que ir no banheiro. Numa prova de PR, não vai dar muito certo, sabe? É um cuidado que eu tenho a mais, não é um consenso. É uma coisa que eu faço ali para evitar dar os piriri perto da prova. Já dá vontade de ir no banheiro para fazer o número 1, que você bebe muito líquido, né? Você já fica naquela agonia. Se der o número 2, ferrou. E a depender de onde você estiver no campeonato, assim, nem para onde ir bem tem, né? Pois é melhor, de fato, evitar e comer isso o que... eu penso também. Eu também não tive esse problema no campeonato, foi bem tranquilo. Eduardo, passando as emoções do campeonato, eu particularmente mudo agora o foco. Consegui chegar nos 10%, pretendo manter isso
nos 10, se possível eu queria até baixar mais. Bora ver. Porém, eu vou entrar num trabalho agora, eu faço o meu treino é o fluxo do boxe, então eu treino de segunda a sábado, todas as aulas do boxe. Mas agora eu vou entrar num trabalho voltado mais para a força, eu preciso ganhar um pouco mais de força, e uma planilha específica de ginástica, que a minha head coach, a Tiali, está passando para mim, porque eu tenho uma deficiência na ginástica, então eu sofro nas competições em alguns movimentos. Eu uso muita força, então eu gasto muita energia, o que termina faltando para o decorrer da prova, né? Pelo excesso de força que eu termino usando pela falta da técnica. Então a planilha ela vem para isso. A gente vai ajustar isso para que eu possa chegar na próxima competição melhor. Mas o que é que eu consigo fazer? Como é que a gente vai trabalhar agora para fazer essa mágica? Manter um shape de verão no inverno, mas tendo condições de treinar bem ainda e adquirindo mais força, inclusive. Pronto. Então, assim, como a gente sentou, né, esses dias lá para fazer o que você tem de exercício atual, né? Então, voltando aqui, você está no cross, musculação, natação. Então, eu continuo calculando esse gasto calórico para manutenção, né? Eu faço a linha dieta que a gente chama normocalórica, para manutenção de peso e esse percentual. E você iniciando a periodização, né? Que no início geralmente não, é a fase de base, que é onde você agora está focando aí numa limitação sua, que é força, ginástica. Então, a dieta ela é específica agora para esse ganho de força, tá? Então, exemplo, a creatina é fundamental nessa fase, a beta nem tanto. Então, a beta você pode continuar usando, mas não esperando o aumento de força na fase da base da periodização. Mas vou ajustar de novo macros voltado para força. Você agora, a gente vai ficar monitorando ali ganho de massa muscular mês a mês até a próxima periodização, né? Que a gente vai fazer ali 3 meses antes. Se é para novembro, vai começar em agosto, não é isso? Agosto, setembro, outubro. Que após essa parte tem de que base, ver o dia de novembro, aliás. confirmando o Odd Games, confirmando a sua data em novembro, eu venho fazer um trabalho de base, de preparação pré-campeonato, né? Campeonato. E sabendo essa data, a gente vê ali as 12 semanas antes, 16, 12 semanas, para fazer esse trabalho, até pegar a base, a parte específica e a dilapidação, ali a fase final que já está, tipo, os últimos ajustes, né? Mas hoje, o que eu já fiz ali para você na semana passada, né, quando a gente sentou para fazer, é isso, ajustar as calorias de acordo com o que você tem de gasto calórico agora, contando o fluxo e as 2 outras modalidades, tá? Então, tranquilo manter com isso aí, com o que você já vinha consumindo, só que quantidades diferentes do pré-competição, certo? Que você já viu que já deu uma controlada aí nas calorias. Né? Já. Essa é a diferença. Então, se não está naquele volume alto, na duração alta de treino como antes, dou uma controlada, porque o seu gasto atual é esse, é X. Tá? Mas hoje é mais isso, esperar quando vão liberar a próxima competição, para a gente voltar de novo a isso. Periodizar a fase de base específica, a fase final de lapidação, tudo isso já com a parte nutricional e associado com a planilha da Tiali, com a galera lá da Força, então dentro do box aproveitando isso. E eu estou lá toda semana, né? Então não tem como passar erro ali. Já estou lá todo dia ali no pé. Tá toda terça-feira atendendo no box e está sempre lá também pegando os treinos. O treino com a gente. A gente tem uma competição que alguns alunos nossos irão participar, o Agreste, mas essa particularmente eu não estarei na arena competindo, estarei presente para assistir. A logística ela naquela data não vai me favorecer, então não vou conseguir competir. Mas aguardando para novembro. Então a gente vai, já começamos a preparação. Preparar para o pódio, para né, lá. Agora a cobrança é maior para o pódio aí. Isso aí agora. Quem sabe? Eu não vou prometer nada não, mas... Você está arrumando os pontos limitantes para chegar no pódio agora. Mas a gente está evoluindo. A gente vem evoluindo aos poucos. Foram 2 campeonatos na categoria marcha, 2 finais, nessa final bem mais inteiro. E ver que está próximo aí. Na verdade, assim, eu enxerguei que não é nada do outro mundo, não. É isso. Não, a diferença ali, quando você vai olhar do primeiro para quem está um pouco mais abaixo, não é tão distante, não é um negócio assim absurdo. Ser constante, né, velho? Você manter uma condição... Exato. Assim, não ser uma prova muito boa. A prova, ela requer algumas coisas assim, constância, sorte também,
E às vezes acontece algum imprevisto na prova, um equipamento que sai do canto, que mexe, que vira, e você perde um tempo. Mas acredito que se você manter uma constância ali na prova de estar sempre entre os 3, 4 primeiros, Você chega bem para a final. você chega na final com chances reais de conseguir um lugar no pódio. Trabalhar em cima disso agora. Vamos colocar essa meta. É isso aí.